algumas coisas e depois vocês voltam, tá? Amados, que canção, meu Deus! Jesus, amado. Isso se chama se deleitar em Cristo. Aleluia. Amados, antes da palavra, eu quero falar para vocês da nossa ferramenta que foi liberada essa semana. Esse é o site do Ministério Aviva, que você vai procurar lá, ministerioaviva.com.br. Lá no site, você vai acessar direto na primeira página. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. A primeira página é uma página de apresentação do ministério, que é uma parte da sua história, dos projetos que agora nós estamos trabalhando. E a pessoa tem ali já também na primeira página os dias e horários de culto. Acessando ali já na primeira página, a pessoa tem um link que vai direto nas redes sociais. Então a pessoa clica em cima do link, ela pode acessar o Facebook, o Instagram, o canal do YouTube, pode se inscrever no canal do YouTube. E mais abaixo tem o link do Ministério Aviva Kids. Você vai clicar ali e vai entrar numa página que vai explicar o que é o Aviva Kids e os projetos que eles estão trabalhando agora no Aviva Kids. Tem vídeos e, enfim, esse material do Aviva Kids, os professores vão atualizando e a gente vai colocando lá no site. Na segunda página está aí, conheça o pastor Fernando. Então, nessa segunda página, também uma breve história sobre o pastor, sua família, o que aconteceu, que ele enlouqueceu, resolveu buscar o reino, viver o reino de Deus. E ali também, todas elas, a pessoa pode acessar o Facebook, o Instagram, pode acessar todas as outras páginas. Na terceira página, nós temos meu filho, onde é que tá? Os horários de culto. Tem um mapa, se a pessoa quiser chegar, não sabe o que é, ela vai clicar em cima do mapa, vai mostrar onde é que fica o Ministério Aviva, os dias e horários de culto também. Tem ali, foi colocado já também o banner do culto da terça-feira, de estudo da palavra. Também tem, do ladinho, são 3 mensagens que a gente vai manter sempre ali, para a pessoa procurar, para a pessoa ler textos bíblicos. Por exemplo, hoje, a pessoa vai, amanhã eu coloco lá o resumo da mensagem de hoje, o link da mensagem de hoje. A pessoa pode assistir direto no site, a mensagem que vai ser liberada hoje e que mais tarde vai estar no YouTube. E aí temos a primeira, segunda, terceira, quarta página, que é a página dos livros. Então, nessa página já está lá a capa do primeiro livro, Dons Espirituais e Ministeriais, a sua influência no corpo de Cristo. A pessoa vai clicar na capa e vai direto para um formulário que ela vai preencher com o seu nome, um e-mail, e vai baixar o livro. Por enquanto só tem a capa lá, então se você baixar, vai baixar só a capa. Mas tão logo o livro esteja pronto, todos os livros nossos que foram publicados, eles estarão ali disponíveis de graça em formato PDF, tamanho A4. A pessoa pode, tamanho A4 é o tamanho de uma folha de ofício. Então a pessoa pode baixar no celular, no computador, pode mandar imprimir, pode distribuir para quem quiser gratuitamente. O nosso objetivo de algo que Deus colocou no nosso coração não era um site, mas era o divulgar o Evangelho. Nós entendemos que se o Senhor nos deu a capacidade de entender o reino de Deus, e muitas pessoas não conseguem entender o reino de Deus, e Ele nos deu essa facilidade, então nós decidimos transcrever as mensagens que estão lá no canal e torná-las em livros. Então, esse livro dos dons espirituais e ministeriais, ele é uma transcrição das 6 mensagens que vocês ouviram sobre os dons espirituais, numa linguagem simples, fácil de entender,
onde com referências da palavra, enfim, muito fácil de ler, gostoso de ler e de compreender. E como diz a Mariana, que está transcrevendo, ela aprendeu muito mais escrevendo do que ouvindo a mensagem. Então, eu acredito que esse é um instrumento. Então, se Deus nos deu a capacidade de entender o reino, e eu tenho falado nisso, e alguns acham, agora o pastor fica falando, mas que vai morrer. Mas eu entendo, queridos, que se Deus nos deu essa capacidade, a gente não pode simplesmente guardar essas coisas e ficar para a gente. A gente tem que distribuir, a gente tem que espalhar. As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam entender o reino. Então, nós vamos escrever muitos livros. Tem um livro sobre o propósito eterno de Deus, tem um livro sobre Sai da Babilônia, tem vários livros que já estão em um projeto e que é possível fazer de graça, porque tudo está sendo de graça. O site foi de graça, a Mariana está trabalhando voluntariamente para fazer a transcrição, e a Renata vai fazer a correção, e tudo está sendo de graça. Então, por isso a gente consegue disponibilizar o livro de graça. Podia vender, podia ganhar dinheiro em cima, mas esse não é o objetivo. Eu quero deixar um legado de livros e vídeos que as pessoas possam entender o reino, compreender o reino, e elas possam manusear e distribuir e dar aos outros e enviar para amigos, para que eles possam compreender o reino de Deus. Mais abaixo, onde tem ali a capa do primeiro livro, tem um outro link, que é o link Livros Grátis de Outros Autores. Livros grátis de autores que escrevem sobre o reino. A pessoa vai clicar ali, vai entrar numa pasta do Drive e ela pode baixar todos os livros que estiverem lá de graça. Para essa aqui não precisa nem fazer formulário. Entra lá, baixa o livro. Se quiser, manda imprimir. Se quiser, lê no computador, lê no tablet, lê no celular. São livros de excelente qualidade e de profundidade. Então vai estar ali nessa página dos livros. Livros grátis é a página. Depois temos a página dos vídeos. Na página dos vídeos, ali você vai encontrar, sempre terão 3 mensagens. Nós temos lá agora, está ali direto, se a pessoa quiser assinar no canal, quiser assistir no canal. Ela tem ali a entrevista que foi dada na Rádio Ungidos, ali no Uruguai. Tem ali a mensagem número 1 de imersão e uma mensagem Sai Dela, Pouco Meu, que vai se tornar um livro mais adiante. Então daqui uns dias a gente troca e aí vai estar lá no canal também. E abaixo tem ali para a pessoa se inscrever no canal se ela quiser. E a última página é a página dos contatos, tem e-mail, tem endereço, tem telefone, tudo. Eu gostaria que você entrasse no site, que você divulgasse. Então logo o livro esteja pronto, talvez mais uns 15 dias, porque eu vou mandar para algumas pessoas lerem e escreverem o prefácio. E aí quando tiver tudo pronto, a gente está pensando até em fazer um lançamento, assim, fazer um lançamento do livro digital, se reunir, comer um coquetel, adorar o Senhor, fazer assim uma celebração legal do lançamento do primeiro livro de muitos que sairão, para engrandecer o nome do Senhor e para facilitar o entendimento do reino. Amém. Então, que você leia, que você busque, que você se interesse. Quero muito colocar o material do Amigos do Noivo. Estou esperando o Samuel se manifestar. Tem vídeos, tem coisa. E a gente quer fazer do site esse instrumento dele. Porque isso não é possível fazer nem no Face, não é possível fazer no Instagram. Lá a gente pode divulgar. Quando tiver o primeiro livro, a gente põe lá uma publicação no Instagram e no Face, paga para distribuir no Brasil inteiro, paga 30, 40, 50 reais. E no Brasil inteiro, milhares de pessoas vão tomar conhecimento disso. Mas para acessar o livro de graça, não tem outro jeito a não ser assim. E quando Deus está presente no projeto, queridos, um amigo soube desse projeto e me disse assim: Fernando, se preocupe em escrever o livro que o site eu resolvo. Ele arrumou alguém que fez o site. A última pessoa que eu tinha falado me pediu 1 mês para colocar no ar. Esse senhor colocou no ar em 3 dias. Ele colocou o site no ar em 3 dias, de uma excelente qualidade, de um preço que eu não tenho nem ideia de quanto custou,
porque a pessoa pagou para colocar o site no ar, pagou hospedagem, pagou tudo que precisava para o site estar no ar. Então a gente vê assim, ó, quando Deus quer, quando Deus não quer, não tem jeito. Então há uma liberação de Deus nesse sentido, e esperamos que seja um instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Amém? Vamos cantar mais um pouquinho para ouvir a palavra? Aleluia, Jesus. Essa mesma, Samara. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode se deleitar no Senhor através dessa canção. Estou esperando o barulho dos teus passos, aleluia, em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Oh, aleluia, Pai. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu Deixa eu ver teu coração. as minhas vestes brancas, e estou só te esperando. Vamos dançar, quem for junto os olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Quem for nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Pai, nós queremos agora Minhas vestes se alimentar da tua palavra, Senhor. estou só E te nós oramos, Espírito Santo, que o Senhor ministre o nosso coração. Como precisamos de Ti, Senhor. Como ansiamos pela Tua presença. Como ansiamos nos assentar aos Teus pés. E nos alimentar do pão da vida. Nos alimentar de Ti, Senhor. Nos alimentar de Ti, ó Cristo. Toma nessa noite, toma-nos por dentro, Senhor. Toma-nos por dentro, Pai. nos olhos, Isso, eu Pai. não imaginava Fala com a tua igreja. lindo assim. Fala com essa casa, Senhor. Fala com os teus filhos nessa hora. Esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, quem for nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode Glória a Deus. Aleluia. Delícia. Que presença gloriosa. Que bom, Senhor.
nosso espírito dizendo: quando vamos para casa? Quando vamos para casa? Ora, vem, Senhor Jesus. Ansiamos pela tua vida. Amamos a tua vida, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, verso 17. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Na outra versão diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Vamos ver se alguém sabe me responder. O que se comemora hoje? Quem sabe? Reforma protestante? O que mais? Alguém sabe? Halloween também, mas tem outra coisa importante. Hoje é o dia da proclamação do Evangelho, o dia nacional da proclamação do Evangelho, justamente por causa da reforma protestante. Outra pergunta: você saberia explicar para alguém o que foi, o que aconteceu na reforma protestante? Quem sabe explicar? Quem não sabe o que foi a reforma protestante? Ouviu falar, mas não sabe explicar. Não sabe. Já ouviu falar, mas se fosse explicar não saberia. Pois bem, eu quero falar sobre isso nessa noite. A reforma protestante aconteceu em 1517. Esse ano está comemorando 504 anos. Há 504 anos atrás, um sacerdote luterano, um monge agostiniano, lendo a palavra de Deus, lembrando que naquele tempo só quem tinha acesso à palavra de Deus era o clero, eram os padres. Só eles tinham acesso à palavra de Deus. E este padre, este monge, lendo a palavra de Deus em Romanos 1,17, esse texto que nós lemos agora, acendeu-se no coração, na mente dele. Ele, de anos como monge, como clero, como homem de Deus, como um sacerdote, como alguém que buscava servir a Deus através dos rituais, através da tradição religiosa, naquele dia, lendo esse texto sozinho, acendeu-se no seu coração uma luz, e ele entendeu o que significam as palavras de Romanos 1,17. E quando ele entendeu isso, e é interessante, e eu gosto de fazer uma comparação do que acontece quando a gente entende o reino de Deus, quando a gente entende o Evangelho. E eu digo que é como se você tem a sua casa, e você viveu a vida inteira dentro dessa casa, e um belo dia, você está andando na sua casa e você descobre uma porta aberta, toda iluminada, e lá dentro daquela porta, lá dentro daquele quarto, lá dentro daquela peça que você nunca viu, você encontra as maiores riquezas que podem existir. É isso que acontece quando alguém
entende o Evangelho. A pessoa lê a Bíblia a vida inteira. A pessoa leu a palavra de Deus a vida inteira. Mas um dia, Deus soprou o entendimento. Um dia, Deus olha para aquela pessoa e por algum motivo que a palavra de Deus diz que Deus revela Cristo a quem Ele quer. Um dia esse homem leu Romanos 1,17 e acendeu-se a lâmpada do entendimento e ele compreendeu que a salvação era pela fé. Ele compreendeu que não se precisava de uma relíquia, que não se precisava de uma indulgência. O que é uma indulgência? É uma pessoa cheia de pecados que ia até um sacerdote e entregava uma grande soma de dinheiro e ouvia do sacerdote que os seus pecados estavam perdoados. Isso era indulgência. Então, esse homem entendeu que o perdão de pecados, a justificação, ela acontece por meio da fé em Cristo Jesus, no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso ele entendeu. Isso ele compreendeu. E ele começou a questionar. Começou a questionar os seus líderes, os seus superiores. Começou a perguntar. Começou a falar, a comentar nas aulas. Ele era o professor. E ele começou a discutir nas aulas, começou a debater nas aulas sobre a justificação pela fé. É um termo que talvez você não entenda, mas se você já assistiu um filme de Nárnia, você entenderia o que eu estou falando. Eu digo que às vezes, querido, você aprende mais de Deus assistindo um filme de Nárnia do que assistindo uma novela da Record. Quem já assistiu quando o Aslan morre no lugar do Edmundo? Você já assistiu? E ele vai lá e se oferece para morrer pelo Edmundo, porque o Edmundo o havia traído, havia o entregado, e ele podia lutar, ele podia se negar, e ele vai lá e se oferece em sacrifício, e a sua juba é toda cortada, ele é colocado numa cama de pedra, e ele é morto naquela cama de pedra, e fica ali morto, e os seus inimigos celebram e festejam a morte de Aslan. E lá no terceiro dia cai um raio do céu, e de repente alguém vai ver, não tem mais Aslan lá, ele retorna, ele está vivo. E aí o menino que o traiu, que seria digno de morrer, ele passa a ser chamado de Edmundo Justo. Por quê? Porque o Aslan morreu no lugar dele. O Aslan o justificou. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós estávamos condenados. A palavra de Deus diz, nós estávamos condenados. Nós estávamos na fila da ira de Deus. E as pessoas perguntam, do que Jesus nos salvou? Jesus nos salvou da ira de Deus. Toda a ira de Deus que havia contra mim e contra você, Ele lançou em Cristo. Toda a sua ira, todo o seu juízo que nós merecíamos. Como disse aquele ladrão do seu lado, nós roubamos, nós assaltamos, nós fizemos o mal para as pessoas, mas esse homem não, esse homem é inocente. Então ele se colocou no nosso lugar, ele nos justificou. Então, por causa de Cristo, porque nós cremos no seu sacrifício, não é apenas porque ele fez isso, mas porque nós cremos no seu sacrifício, então ele nos justificou. Isso se chama justificação. Aleluia. Ele nos tornou justo. Não é mais o Fernando condenado ao inferno, condenado a uma morte eterna. Não, agora é Fernando justo. É Márcia, a justa, é o fulano. Ele acrescentou a nós essa nomenclatura, esse posicionamento em Deus. E quando Deus olha para nós, quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Aleluia. Então por que João
foi chamado pelo Senhor quando ele está lá na sala do trono e o anjo do Senhor diz, ele ouve aquela voz do céu dizendo, sobe até aqui. Quando que um homem, que um ser humano é corruptível, é cheio de pecados, embora crendo no Senhor, poderia entrar na sala do trono, no lugar que os anjos cobrem o rosto diante da glória e da majestade de Deus? Nunca. Mas porque ele foi justificado por Cristo, então ele pôde entrar. Martinho Lutero, lendo esse texto, ele entendeu isso. Ele entendeu isso e foi debatendo nas aulas. E ele então escreveu 95 teses, 95 questionamentos ao sistema religioso da época, ao sistema religioso dominante na época, o sistema católico, que era o que existia naquela época. Não existia a igreja evangélica, não existia nada, era apenas o sistema religioso que dominava através do medo e da tradição. Então ele escreveu essas 95 teses e foi na catedral, lá na Alemanha, na porta da catedral, no dia 31 de outubro de 1517, e ele pregou na porta da catedral essas 95 teses, 95 questionamentos. Mas o objetivo dele não é como hoje, quando a gente quer tratar de algum assunto, a gente vai lá no WhatsApp e aí coloca lá, irmãos, que hora vai ser o culto? Aí um diz, da hora. Aí entrou o Bica, por favor, não faça mais do que 8h30. Aí a gente tem um grupo do WhatsApp, que a gente conversa, enfim, mas não tinha naquela época. Então o que ele fez? Ele colocou lá na porta da igreja para que os alunos pudessem ler. E depois, em sala de aula, eles iam debater sobre essas 95 teses. Mas aí o que aconteceu? Esses alunos pegaram, copiaram as 95 teses, alguns imprimiram as 95 teses, e outros passaram a ler essas teses para a população em geral. E o povo inteiro, toda a população, todo o populacho, as pessoas simples, elas tomaram conhecimento daquilo que Martinho Lutero escreveu. E aí então iniciou esse que é chamado de Reforma Protestante. Por que é chamado de Reforma Protestante? Porque o objetivo era reformar o sistema religioso, e esse pedido de reforma do sistema religioso era na forma de um protesto. Então por isso que chamou de Reforma Protestante. Entendeu? Não é difícil, né? Por isso que chamou Reforma Protestante, porque eles exigiam que houvesse uma mudança, que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, que as pessoas pudessem participar das missas, enfim, na sua linguagem, na sua língua latina, na sua língua da sua terra, na sua língua nativa. Então eles começaram a pedir isso, porque era em outro idioma, ninguém entendia o que o pai estava falando. E eles começaram esse movimento. E esse movimento foi se espalhando por toda a Europa. O Brasil, tadinho, nem estava vivo ainda o Brasil. Aí então, chegou lá na Europa, e eu quero falar de 4 pessoas, 4 líderes, que são os 4 principais, que tornaram a Reforma Protestante conhecida, e se espalhou, aquilo foi que nem um rastilho de pólvora. E esses 4 homens foram assim, os 4 esteios da divulgação, da popularização do que acabou se tornando a Reforma Protestante. Então temos aí Martinho Lutero, que só não mataram ele, porque foi levado escondido para um castelo, e onde ele ficou lá escondido, até morrer, e lá escondido, ele mergulhou nos estudos da palavra de Deus, e ele escreveu muitos livros, e ele fez a tradução da Bíblia para o alemão.
o objetivo era traduzir toda a Bíblia, mas ele conseguiu traduzir o Novo Testamento, imprimir o Novo Testamento e dar para o povo de graça. Mas ele, logicamente, foi expulso da Igreja Católica e foi condenado como um herege. O que é um herege? Alguém que ensina heresia. Então ele foi expulso e teve que se esconder para não matarem ele. E ele se dedicou ao estudo da palavra e a divulgar o Evangelho simples, de maneira que as pessoas pudessem entender. Esses escritos de Lutero chegaram lá na França. João Calvino, você já ouviu falar de João Calvino? Quem já ouviu falar? João Calvino, esse homem na França, ele mergulhou de tal forma no entendimento da palavra de Deus, que até hoje os escritos de João Calvino são os que mais se aproximam ao Evangelho do Reino. O que ele escreveu, as doutrinas que ele escreveu, os ensinamentos que ele escreveu, os livros que ele escreveu, até hoje não há quem possa rebater o que ele escreveu em 1517. Mas ele, que era também um sacerdote, que também estudava a palavra de Deus, e que se tornou sacerdote porque queria uma estabilidade financeira, quando ele foi estudar os escritos de Lutero, se converteu e mergulhou então no estudo da palavra. Esse João Calvino, para não matarem ele, fugiu para o interior da França, casou, conseguiu família, escreveu muitos livros, e ele foi o responsável por escrever as 5 solas. Você já viu as 5 solas? Quem já ouviu falar das 5 solas na Reforma Protestante? Eu quero falar depois sobre isso. E quando ele morreu, ele já era muito conhecido, e já no leito de morte ele fez um pedido: quando eu morrer, eu não quero que faça nenhuma homenagem póstuma. Eu não quero nenhuma homenagem póstuma. Eu não quero que façam nenhum tipo de homenagem, porque somente Deus merece toda a glória. Que é uma das 5 solas, somente a Deus a glória. Ele não aceitou. Vocês não me façam, por favor, nenhuma homenagem por mim, para mim, não fiquem falando isso ou aquilo, apenas Deus merece toda a glória. E ele morreu jovem, morreu com 55 anos, morreu mais novo que eu. Já passei de 55, eu estou com 57. Depois tem John Wycliffe. Você ouviu falar de John Wycliffe? Esse homem, ele viveu na Inglaterra, também lendo os estudos agora de João Calvino, também se converteu, também um sacerdote, e ele também mergulhou nos ensinos, e ele teve que fugir. E ele ficou 30 anos estudando a palavra, escrevendo sobre isso. Também foi declarado um herege e também foi condenado à morte. E o último deles, John Hus, que era lá onde é hoje a República Tcheca. Esse então foi o que mais sofreu. Ele foi condenado como herege, ficou 7 anos preso, não conseguiu fugir, se escondeu em algum lugar e foi queimado vivo. Colocaram ele e queimaram ele vivo. E esse homem, quando ele morreu cantando para Deus. Ele morreu e ele disse assim: hoje vocês estão matando um pato magro, mas daqui a 100 anos vocês vão ouvir as canções de um cisne adorando a Deus. Isso em 1500 e lá vai pedrada. Esse homem morreu queimado vivo e cantando para Deus, adorando a Deus até que não teve mais forças e morreu. Veja o efeito da Reforma Protestante. Hoje você tem uma Bíblia em casa. Se hoje você tem uma Bíblia no seu idioma, e se a maioria das nações hoje tem uma Bíblia traduzida para o seu idioma, devemos isso à Reforma Protestante. Porque até lá ninguém podia ter uma Bíblia. E hoje, até hoje, a Bíblia está sendo traduzida para dialetos,
para línguas e idiomas que não tinha Bíblia. E eu vi a fala de um cidadão que trabalha na tradução de Bíblias. E ele disse que passaram-se anos para conseguir traduzir uma Bíblia. Passaram-se anos. Mas que recentemente, nesses últimos anos, aconteceu algo. Deus virou uma chave. E em questão de 3, 4 meses, eles conseguem traduzir uma Bíblia inteira. Isso sinaliza o quê, querido? Jesus está vindo. O acesso à palavra em qualquer língua, em qualquer idioma. Rapidamente, as pessoas estão tendo acesso. Mas isso se deve à reforma protestante. Se hoje existe o Ministério da Vida, é porque houve um dia uma reforma protestante. Então você está seguindo católico, seguindo uma tradição, com medo que o padre excomungasse você e tal, que te chamasse de herege, que você fosse condenado à morte, porque está crendo no Senhor Jesus. Aí você vai me perguntar, então o Ministério da Vida, ele tem a fé protestante? Não vamos a tanto. Nós cremos na palavra, cremos no Evangelho, e cremos que, embora muitos escritos, eles até hoje são imbatíveis, o reino de Deus ainda vai mais além. Se você ler o material de João Calvino, você vai encontrar muita coisa que nós pregamos aqui. Mas o reino de Deus vai mais além. Então o reino de Deus não é calvinista. O reino de Deus não é arminiano. O reino de Deus é o reino de Deus. Ele vai um pouco mais além. Mas esses homens, eles deram o pontapé inicial para que você hoje pudesse ter acesso a Cristo. Para que hoje você pudesse entender o que um dia Martinho Lutero entendeu. Dessa reforma, então, surgiram as 5 solas. O que são as 5 solas? Somente a graça. Então a salvação é pela graça. Você não precisa pagar uma indulgência. Não existe mérito humano nenhum na salvação. Não existe nada que a gente faça para ser salvo ou para melhorar a nossa salvação. Ela é feita de graça, é pela graça, é por graça. Ela é feita, nós alcançamos a salvação pela fé, então é somente pela fé, somente pela graça. Para receber a salvação, basta crer no sacrifício de Jesus por mim, por você lá na cruz. A salvação ela é individual, não adianta ficar esperando o marido, filha, comadre, compadre, o tio, o primo, é você e Deus, porque quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós nos apresentaremos individualmente. Eu não vou chegar diante de Deus de mão dada com a pastora, e aí ele vai chamar e nós dois vamos prestar contas diante de Deus. Não, a palavra diz, cada um dará contas diante do Senhor no tribunal de Cristo, cada um por si. Então, se você precisa de salvação, receba a salvação. Se você espera ser batizado, não fique esperando mais nada. Vá, corra, ali tem água, seja batizado, porque isso é seu, é individual. Você pode orar pela sua família, você pode interceder pela sua família, você pode interceder por amigos, você pode clamar a Deus por pessoas que você ama, mas a salvação é individual, ela é sua, é intransferível. Nem alguém vai se batizar por você e nem você vai se batizar pelo outro. Nem alguém vai receber a Cristo por você e nem você vai receber a Cristo pelo outro. Mas ainda tem mais, tem somente Cristo. Então lá em 1517 iniciou um movimento onde os encontros, as reuniões seriam cristocêntricas. Irmãos, nós estamos em 2021, batendo na porta de 2022, e quando você fala de um culto cristocêntrico, onde Cristo é o centro e é o principal personagem do culto inteiro, do começo ao fim, as pessoas se chocam. Elas têm dificuldade de entender isso. Ah, mas então não tem um culto para mim? Não tem nenhum culto para você. Todos eles são para Cristo. Não importa o dia, não importa o horário, todo culto é para Cristo, somente Cristo. Tudo que nós precisamos é de Cristo e nada mais. Não precisa de indulgência, não precisa de uma relíquia.
Na época de Martinho Lutero, havia tantos pregos que diziam que eram os pregos da cruz, que dava para fazer uma casa. Havia mais de 7 cabeças que diziam que era de João Batista, inclusive uma quando ele tinha 12 anos. Ora, como que tem uma cabeça de João Batista com 12 anos? O cara morreu velho, com 30 e poucos anos. Havia não sei quantos pedaços de mantos, que eram os mantos de Jesus, os mantos da Maria, não sei quantos litros de água do Rio Jordão, e por aí vai. Então, Lutero ensina que as pessoas não precisam de nada disso. E incrível você ver que hoje, se você diz para uma pessoa, você não precisa de outra coisa a não ser de Cristo, a pessoa tem dificuldade em entender isso. Não consegue entender. Ela sempre acha que falta alguma coisa, tem que acrescentar algo. Ela faz que nem na mão. Você diz, vai lá e se batiza na água, entra na água 7 vezes e pronto. Não, mas tem que ter algo mais, não pode ser só isso. O Evangelho não é só isso, é só Cristo. É só o que precisa, é Cristo e mais nada. Aí ele segue, somente as Escrituras, somente as Escrituras. Quando eu vim para essa região, me disseram, olha, lá na região da fronteira, tem cidades, me disseram o nome de algumas cidades, lá a pessoa vai para o culto a vida inteira e nunca é aberta uma Bíblia no culto de uma igreja evangélica. Eu disse, não pode ser. Não, lá nunca se lê a Bíblia. Lá se fala do livro da capa preta, lá se fala não sei o quê, lá se fala de misticismo, lá se fala de um monte de coisa, mas da Bíblia não. Eu estava lá em São Gabriel assim, não, lá não. Mas tem lugares na região da fronteira que é assim, que Deus o livre pegar uma Bíblia, o povo some da igreja, então nunca se lê uma Bíblia. Aí você imagina uma igreja evangélica, onde a pessoa está lá anos vivendo dentro de uma igreja e nunca leu a Bíblia. E uma das 5 solas era somente as Escrituras. E a última era somente a Deus toda a glória. Toda a glória é de Deus. Quando você fizer alguma coisa para Deus, e as pessoas gostam de elogiar, você tem que sempre lembrar o que disse Pedro quando ele foi elogiado. Glória a Deus. Não é você. Você não é um esperto, você não é um inteligente, você não é um cara, você não é aquele que diz que tem um café no mundo e que sabe tudo. Não, é Deus. Deus é que merece toda a glória. Você tem que entender que se Deus não te usasse, Ele usava uma mula. Está usando você. Você tem que entender que você é só um instrumento na mão de Deus e que é Ele que merece toda a glória. Ele é que merece toda a glória e ninguém mais. Jesus ele fala sobre isso, que algumas pessoas vão chegar diante do Senhor e vão questionar quando eles forem colocados em disciplina, e Jesus vai dizer assim, mas lá na terra vocês já desfrutaram, vocês já receberam a sua recompensa. Sabe o que é? A pessoa põe assim, ó, eu hoje estou iniciando 15 dias de jejum, e as pessoas vão dizer, uau, 15 dias de jejum, vou elogiar, eu fiz isso, Deus, misericórdia. E as pessoas vão elogiar, e aí um dia Jesus vai dizer para mim, sabe aquela vez que a pessoa elogiou, você já recebeu a tua recompensa. Jesus diz assim, teu pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. Agora quando as pessoas veem, e você desfruta do elogio, pronto, já recebeu a tua recompensa. Não espera receber mais nada na glória, porque você já recebeu a sua recompensa. Eu vou orar num monte hoje. Uau, vai orar num monte, que legal, pá, que coisa tremenda, que coisa poderosa. E o cara, e aí vai chegar diante de Jesus, e Jesus vai dizer, já recebeu a tua recompensa. Não há recompensa para quem já recebeu, já se deleitou na recompensa aqui na terra. Mas a palavra diz, se você orar em secreto, o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Amém? Jesus diz assim, você vai jejuar, não precisa falar para ninguém. Unge a tua cabeça, lava o teu rosto, vai, segue a tua vida. Ninguém precisa saber, é você e Deus. Mas as pessoas gostam de tocar a corneta, né? Uau! Deus o livre, se eu fizer o jejum eu vou morrer. Esse homem vai fazer 15 dias de jejum. Pronto, já recebeu sua recompensa. Aí, o que virou hoje? 504 anos depois,
Está precisando de uma nova reforma? Já tem que reformar de novo. Porque voltaram às práticas antigas. Se Lutero visse o que fizeram com a reforma protestante, se João Calvino enxergasse o que fizeram com a reforma protestante, ele se revirava do túmulo, vendo que aqueles que se dizem evangélicos, a forma como hoje eles comercializam o evangelho, como se vende o evangelho. E eu não preciso falar muito, você vê na TV, você vê como as coisas são feitas. De novo acontece o que Pedro fala, segundo Pedro, olha o que segundo Pedro fala, 2:22. Segundo Pedro 2:22 diz assim, ó: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Por incrível que pareça, se hoje alguém resolve pregar o evangelho puro e simples, sem adoçar, sem açucarar, sem enfeitar, apenas o evangelho, as pessoas não entendem, elas se recusam a aceitar, porque elas entendem que precisa algo mais, porque elas aprenderam a vida inteira que precisa algo mais, que não basta Cristo. Então hoje é preciso que a igreja volte para Cristo. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. As pessoas vão a Cristo porque elas querem uma ascensão social. Muitos se tornam pastores porque querem uma estabilidade financeira. Muitos se tornam líderes e com muitos acontece o que aconteceu com Calvino e com outros líderes. Quando realmente entenderam o evangelho, perceberam que não eram salvos, precisavam se converter. Hoje de novo precisa de novo voltar para Cristo. Qual é a igreja que Jesus vai encontrar? Qual é o nível da igreja que Jesus vai encontrar? Qual é o nível da igreja que Jesus vai quando Ele vier buscar a sua noiva? Que noiva é essa? Qual é o nível dessa noiva? Qual é a qualidade dessa noiva? É isso que se comemora hoje, a reforma, a grande guinada que deu na história da pregação do evangelho e que se espalhou no mundo inteiro. Mas hoje de novo precisamos voltar para Cristo. De novo precisamos voltar a dizer para as pessoas: você precisa só de Cristo, você precisa só das Escrituras, você precisa somente da fé, você precisa somente dar a Deus toda a glória, você precisa somente da fé e mais nada. E você conseguir fazer com que uma pessoa religiosa entenda o evangelho é difícil, é muito difícil, querido. Jesus falava com a população e a população entendia Jesus, mas quando ele falava com os líderes religiosos, eles chamavam Jesus de endemoniado. Eles diziam: esse aí cura em nome de Beelzebul. Eles questionavam tudo. Eles faziam pegadinha para Jesus. A mulher casou e a lei dizia que ela podia casar com um irmão que ficava. E aí casou com outro irmão e aí não teve filho. Casou com outro irmão, casou com 7 e não teve filho. E aí lá na glória, com qual que ele vai ficar? E aí Jesus olha para eles: vocês nunca leram que lá na glória nós seremos como anjos, ninguém vai casar, ninguém vai ser dado em casamento. Aí Jesus fez uma pergunta para eles: e aí, o batismo de João é de Deus ou não é de Deus? E aí eles ficaram: se nós dissermos que é de Deus, ele vai dizer por que nós o perseguimos. Se nós dissermos que não é de Deus, o povo vai querer nos matar.
E aí eles disseram: nós não sabemos. Eles sempre questionavam Jesus. Eles sempre tinham perguntas para Jesus. Eles sempre tinham pegadinhas para Jesus, porque não havia no coração um desejo de entender, de compreender, de se derramar. Eles queriam manter a tradição religiosa. Por isso que se diz que Jesus perdeu mais tempo lidando com os religiosos do que pregando a palavra, ensinando a palavra. Sempre tinha um religioso para questionar. Você conversa com um religioso, você arruma problema para você, porque eles sempre querem fazer um debate. Você vai para o evangelismo, estão lá perdido, largado na vida, fazendo tudo que não presta, mas você fala com eles, eles querem debater, eles querem questionar, eles querem discutir. E a nossa função não é discutir, é simplesmente pregar o evangelho. Precisam entender que quando Jesus gritou lá na cruz: está consumado, e o véu se rasgou, tudo foi feito. Todo mundo pode chegar diante de Deus. Nós não dependemos de mais ninguém, porque Cristo já fez tudo por nós. Está consumado. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Agora amanhã você pode sentar com alguém e explicar. Vem cá que eu vou te explicar. Você sabe o que é a reforma protestante? Daí você explica lá para a pessoa. E a grande maioria, se você perguntar para os crentes também não sabem o que significa a reforma protestante. Eles vão dizer que não são protestantes, eles são evangélicos. Ah, Jesus, só Jesus mesmo. Feche os seus olhos. Me conectou, salvou, curou. Aleluia, Jesus. Ele me deu um destino. Agradeça ao Senhor Jesus, porque hoje você tem a liberdade de poder cultuar o Senhor. Se não tivesse acontecido esse start, essa ligação de Deus, se não tivesse acontecido esse despertamento, e fosse nos dado acesso à palavra, o acesso ao Evangelho, o acesso a Cristo, se aqueles homens não tivessem morrido por causa de Cristo, por causa da palavra, se aqueles homens não tivessem se entregado por causa da palavra de Deus, apaixonados pelo Evangelho, apaixonados por Cristo, como precisamos hoje de pessoas apaixonadas por Cristo, dispostas a se entregar, dispostas a se comprometer com Cristo, disposta a ensinar, disposta a espalhar o Evangelho, não uma religião, não uma instituição, mas o Evangelho puro e simples. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Basta você se dispor diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, por esses 504 anos da reforma protestante, onde o Senhor iniciou um movimento no mundo inteiro de despertamento da tua noiva. É verdade, Senhor, que hoje é necessário um novo despertamento. É verdade, Senhor, que hoje em muitos templos, em muitas casas, o Senhor não está mais. É necessário um novo despertamento, Senhor. É necessário que o Senhor desperte a noiva, para que ela possa se preparar para se encontrar com o noivo. Senhor, nós te agradecemos por essa facilidade que temos de acesso à tua palavra, de acesso ao teu Evangelho, Senhor, pela oportunidade que temos de desfrutar, de nos encontrar sem impedimento algum,
defender a nossa fé. Ainda é impossível divulgar a nossa fé. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que hoje possam se levantar novos homens e mulheres, instigados pelo Teu Espírito, para espalhar o Evangelho do Reino por todo esse mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo. Você pode adorá-lo. Aleluia, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Sente aí, querido. Glória a Deus. Boa noite para você que está assistindo. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.